Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Talk Pharma. Eu me chamo Pedro Anveres e faço parte do programa de Educação Tutorial PET Farmácia. A nossa tutora é a professora doutora Fernanda Guilhom Simplício. Estamos aqui também com o petiano Tiago Gomes de Albuquerque, que irá conduzir a entrevista juntamente comigo. E hoje vamos abordar sobre um tema chamado automoção em parasitologia. E para discutir sobre esse tema, trouxemos o ilustre farmacêutico Marcos Aurélio Silva, que irá ser o nosso convidado. A parasitologia é uma área essencial da microbiologia, responsável pelo estudo de parasitas e sua interação com o hospedeiro. Seu diagnóstico preciso é crucial para que a gente determine várias patologias e a automoção, ela vem revolucionando esse tema. E agora eu passo a palavra para o Tiago. Opa, então, farmacêutico Marcos, né? É, Pode nos contar um pouco melhor, né, para a gente te conhecer a respeito de você, né, do seu percurso profissional até agora e fazer uma apresentação assim, né, a respeito do senhor. Ok, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a vocês pelo convite para participar do Talk Pharma. Fiquei muito envaidecido, obrigado mesmo, né? Que é muito legal hoje você usar essa tecnologia a favor de você disseminar conhecimentos, espalhar as novidades, enfim, de uma maneira simples, prática e eficiente, você levar aos colegas farmacêuticos, né, a relevância, a importância e as novidades da profissão. Eu me chamo Marcos Aurélio Ferreira da Silva, tenho 67 anos, sou natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, e assim que eu me formei, né, tinha 6 meses de formado, o Exército Brasileiro me convocou, né, e me mandou para o Amazonas. Eu vim para cá, fui ser militar em Tabatinga, lá na fronteira, com o Peru e com a Colômbia, fiquei 1 ano no Exército, e lá eu me deparei com uma situação interessante. Na época em que eu vim para cá, as possibilidades de trabalho eram muito grandes aqui no Amazonas. Existia uma carência de profissionais, principalmente da área da saúde, muito grande, porque naquela época só tinham aqui formando profissionais de saúde a antiga UA, hoje o FAM, né? E formavam pouquíssimos profissionais que não era suficiente para abastecer o mercado de trabalho. Então, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, né, as Forças Armadas como um todo, resgatavam profissionais de outras áreas do Brasil, de outras regiões, e nós éramos, naquela época, convocados, né, e víamos para cá. E eu percebi, então, que eu tinha uma possibilidade no mercado de trabalho muito maior aqui no Amazonas do que se eu retornasse para São Paulo. E isso me manteve aqui, e eu estou aqui até hoje, há mais de 43 anos. Nunca mais voltei para minha terra e hoje me solidifiquei profissionalmente, criei minha família, né? Criei raízes muito profundas e hoje eu sou um amazonense bem típico, bem característico. É isso por enquanto, né? E eu espero que eu possa transmitir um pouco da minha experiência profissional, daquilo que eu vivi e vivo até hoje, né? Dentro da minha profissão, e estou à disposição de vocês. Bom, agora a gente vai iniciar o nosso terceiro bloco da entrevista do podcast. E, doutor, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes qual é o estado atual da parasitologia no quesito do diagnóstico, né? E quais são os métodos convencionais que são utilizados nesse quesito, assim, para que os nossos ouvintes eles entendam antes de entender um pouco mais sobre a automoção. Ok, então vamos lá. Hoje, né, eu faço parte de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Não sei se todos sabem, mas eu vou tentar explicar aqui bem rapidamente. O que a Censa Manaus fez nos últimos, vamos colocar, 20 anos. Antigamente, as unidades de saúde tinham pequenos laboratórios, né? Cada unidade tinha o seu pequeno laboratório, que nós fazíamos o trivial, o mais básico do laboratório, hemograma, uma glicose, uma urina, enfim. A partir de entre 2010 e 2012, a Censa Manaus
resolveu fechar esses pequenos laboratórios e criar 4 grandes laboratórios, né? Com tecnologia, enfim. E isso foi feito. E foram criados, então, 4 grandes laboratórios municipais, chamados de laboratórios distritais, um em cada área da cidade. Então, Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Eu hoje estou lotado no Distrito Leste, tá? Como isso funciona? Você aliou tecnologias, né? Você automatizou o laboratório, e os profissionais que trabalhavam nesses pequenos laboratórios foram reconduzidos e relotados nesses laboratórios distritais. E aonde existiam esses pequenos laboratórios se tornaram postos de coleta, que foi uma jogada interessantíssima, super bacana, porque a partir do momento que você criou esses laboratórios distritais, você deu a oportunidade de oferecer uma gama de exames muito maior aos usuários do SUS, e com uma qualidade maior e mais rapidez na realização dos exames. Então, hoje, os laboratórios distritais funcionam quase que 90% todo automatizado, né? Profissionais que como eu, fomos treinados para isso, para atender grandes demandas. Então, nós saímos, por exemplo, na parasitologia, de uma unidade pequena que realizava 30, 40 testes dia. Hoje, a gente realiza de 200 a 300 exames dia só no Laboratório Distrital Leste, onde eu estou lotado, né? Só que agora vamos fazer a introdução do que aconteceu na parasitologia a partir do ano passado. Até então, a parasitologia ela era feita nos métodos convencionais, né? Os métodos, aquele que nós aprendemos na faculdade, método de Hoffman, método de Falsicow, enfim. Os métodos antigos foram agregados num único método, né? Que hoje se chama DAPI, DAPI, que é Diagnóstico Automatizado de Parasitas Intestinais. Esse sistema foi criado por pesquisadores da Unicamp, em São Paulo, né? Que criaram esse sistema automatizado, patentearam e depois venderam. E hoje uma grande empresa do segmento de saúde, né, que fornece produtos hospitalares, comprou esses equipamentos, e a Sensa Manaus foi uma das que foi lá, conheceu o sistema, e isso foi repassado e eles compraram os equipamentos, e hoje é laboratório. Dos 4 laboratórios, são todos automatizados na parasitologia. Eu contei só um pouquinho dessa introdução para vocês entenderem que eu vou entrar agora na parte mais específica, que é a realização do exame. Veja bem, como eu falei para vocês, eles compilaram vários modelos ou vários tipos de testes parasitológicos que eram feitos e reuniram em apenas um. Tá? Como que isso funciona? Você tem, cada laboratório distrital desse tem 3 microscópios desse, com capacidade de cada microscópio desse ler 4 lâminas simultaneamente. Bom, vamos lá. A amostra chega para o laboratório já num potinho diferente daquele convencional. Hoje é um potinho que contém uma pequena solução tamponada de formol, né? E com uma pazinha, o paciente vai colocar dentro desse frasquinho e vai mandar para o laboratório. Ao chegar nesse laboratório, a primeira etapa do início da confecção do exame é uma fase pré-analítica, onde você vai tratar essa amostra. Então, essa amostra vai passar por um processo, primeiramente, de purificação, onde você vai introduzir um detergente, né? E vai introduzir também um solvente orgânico, que é o acetato de etila. Esse tratamento não só purifica a amostra, como retira aquilo que não é de interesse clínico na amostra. Então, as impurezas, fibras vegetais, restos alimentares, são centrifugados e retirados, tá? É o processo por centrifugação, são retiradas, sobrando apenas no fundo do tubinho, ali onde está concentrado, caso o exame seja positivo, a maior quantidade de prováveis parasitas. Aí você confecciona a lâmina e leva ao microscópio.
Basicamente, a tecnologia é essa, não tem muito mistério. Agora vamos fazer as comparações do que era com o que acontece hoje com o DAP. Primeiro, você processa muito mais rapidamente as amostras do que nos métodos convencionais. Quando a gente utilizava o método de Hoffman, que era a sedimentação espontânea, o pessoal da manhã recebia o material, preparava e o pessoal da tarde iria para o microscópio ler essas amostras. Bom, vamos lá. Normalmente, se você está diante de um número muito grande de amostras, você precisava de muita gente, né? Então, por exemplo, assim, eu trabalho à tarde lá, então eu fazia parte da equipe que iria ler as amostras. Nós éramos em 8 funcionários. Então, 8 microscópios e 8 funcionários ali para dar conta de todo o serviço. Hoje, com o DAP, são apenas 4 funcionários. Então, assim, esses outros 4 funcionários que restaram foram distribuídos para outras áreas do laboratório. Por quê? Como nós somos funcionários públicos, nós temos direito a férias, licenças, enfim, coisas desse tipo. Então, esses 4 funcionários não foram deixados de lado. Não, eles foram redistribuídos em outras áreas do laboratório. Bem, com o DAP, vamos lá. Primeira vantagem, então, a rapidez na confecção do exame. Segundo, normalmente no método convencional, nós líamos entre 30 a 40 campos em cada lâmina. Então era uma procura ali no microscópio, né? Isso demorava, né? Às vezes 5, 10, 8 minutos, mais ou menos, por cada lâmina. O DAP lê 670 campos de cada lâmina em 3 minutos. Olha só, então assim, a diferença, enquanto eu lia 40 campos em 5 minutos, ele lê 670 em 3 minutos. Então, mais assim, eficiência, né? Nossa, assim, é chocante. Até queria convidá-los um dia, doutor Tiago e doutor Pedro, se quisessem fazer uma visita lá, por favor, vocês têm o meu contato, entrem em contato comigo, eu falo, vocês vão lá no Laboratório Distrital Leste lá, e eu vou apresentar o serviço para vocês. É coisa do outro mundo, é maravilhoso. Pois bem, então vamos continuar. No momento em que a lâmina está sendo lida, aonde está o pulo do gato nessa história? Nós temos 2 computadores. Um, que você vai recebendo as imagens que são lidas e são transmitidas para uma tela de um computador em que você fica na frente, né? E você vai analisando as imagens. E como que isso funciona? Tem um outro computador que fica embaixo, que é da inteligência artificial. É um computador que contém mais de 80 mil imagens, não só de parasitas humanos, mas de parasitas animais, né? E que à medida que a objetiva passa por cima de uma estrutura que ele reconheça que seja um possível parasita, ele conflita a imagem que está na memória da inteligência artificial com aquilo que a objetiva captou aqui e joga a imagem para você. Então, quando ele tem certeza de que aquilo é um parasita, seja um cisto de uma giardia ou um ovo de um ascaris, ele já joga para você na tela classificado. Ele coloca lá ovos de ascaris lumbricoides, cistos de giardia lamblia. É uma coisa impressionante. Quando ele não tem certeza, ele joga a imagem para você e você, com a sua experiência, senta na frente, vai analisar aquela imagem. Se ele fala assim, ó, eu acho que pode ser. E você classifica se você acha que é ou que não é. É bem tranquilo o negócio. Então, hoje, nós temos, nesses 4 funcionários que eu tenho, 2 que vão preparando, fazendo aquela primeira etapa pré-analítica, manda para os outros 2 que estão nos microscópios, a gente prepara a lâmina e já vai colocando e já vai lendo. É uma coisa impressionante. Então, assim, um serviço que antes eu levava 4 horas para ser feito, eu hoje em 2 horas, 2 horas e meia, eu processo todas as amostras. Comparando-se, então, eficiência e eficácia, é claro que o sistema DAP hoje me produz uma qualidade de exame muito maior do que aquela que eu procurava no sedimento lá no método antigo. Então, eu tenho rapidez, eu tenho eficiência e a eficácia do meu serviço.
Paralelo a isso, ele me manda as informações diárias num relatório de produtividade. Se eu processei hoje 240 amostras, quantas deram positivas, quantas deram negativas, quantas foram classificadas como eumintos, quantos foram classificados como protozoários, se teve presença de larvas, se teve presença de parasitas animais, como por exemplo ovos de Toxocaracanes, que a gente tem achado até com uma certa frequência, né? Que é um parasita, né, do cachorro, e a gente pega isso em amostra humana, né? Então, é uma questão que eu trago com com muita certeza, Tiago e Pedro, que o profissional hoje do laboratório, ele deixou de ser um simples fazedor de exames. Isso, para mim, implica numa qualidade de exames melhor, e é do SUS, cara. É isso que mais eu fico feliz de saber, sabe? Porque é do SUS, é gratuito e com qualidade, né? A população merece isso. Mas o que eu acho mais importante nisso é você fazer uma relação entre o seu serviço e o que é o seu serviço para a saúde pública do município. Porque veja bem uma coisa, se eu tenho, no final da minha produção, uma positividade maior para parasitas da classe dos protozoários, é óbvio que isso daí são sinalizadores, são indicadores, esses números são transmitidos para a Secretaria de Saúde, que vai ter uma equipe lá de técnicos, né, da vigilância epidemiológica, que vai ver esses números e vai analisar a qualidade, por exemplo, da saúde pública na região leste de Manaus, que é onde eu trabalho. Então, ali está o quê? O problema está na qualidade da água, está na qualidade da educação sanitária. Porque, por exemplo, uma coisa é você mandar um menininho para a escola e falar, você tem que lavar a mão antes de comer, você tem que escovar os dentes, você tem que fazer uma série de coisas, mas na casa dele, ele aprende isso na escola, mas ele chega na casa dele, ele é o único que vai fazer isso, porque a maioria das pessoas lá não fazem isso. Entendeu como que é o negócio? Então, obviamente que esses indicadores são sinalizadores de uma questão de saúde pública. Não somente de eu dar um diagnóstico de positivo. Está positivo essa amostra está negativa. Não. Isso daí tem que ser tratado de uma forma mais abrangente dentro do que eu entendo que seja a aplicação da saúde pública do município. Basicamente, essas informações, eu mando relatórios mensais, né, para a secretaria, onde eu dou a explicação numérica do que aconteceu. Inclusive poliparasitismos, pessoas que têm 5 tipos de parasitas. Isso é o que mais também me deixa, né, bem preocupado, porque assim, demonstra que realmente a questão da saúde pública está complicada. Está precisando ser revista, qualidade da água, educação sanitária, como eu disse, na questão da higiene não só pessoal, mas a higienização dos alimentos, coisas desse tipo, da população. Basicamente, o nosso trabalho é esse, né? Então, assim, eu agora fico aqui na mão dos senhores para perguntas ou qualquer outra coisa que tenha me escapado, eu vou complementando. Beleza, foi bem esclarecedor, né, a respeito disso, né? A gente vê que essa automação, né, ela traz assim, digamos, uma agilização, né, no processo, né? E sim, também consegue permitir, né, essa detecção, como o senhor mesmo explicou aí, né? Beleza. A gente viu, né, a respeito do papel, né, em si da automação, né, nessa parasitologia, né, como o senhor explicou aí. E também agora entrando num ponto assim a respeito da parasitologia, né, a respeito da automação da parasitologia, como é que o senhor vê esse futuro assim? Como é que o senhor vê o progresso dessas tendências, né, as pesquisas que são promissoras nessas áreas, né? Então, Tiago, olha, legal essa tua pergunta, porque você veja bem uma coisa. Eu sou farmacêutico bioquímico há 40 e tantos anos, tá entendendo? E desde o ano passado, quando eu conheci, que me foi apresentado isso, ele falou, você vai trabalhar com isso, porque veja bem uma coisa, a ciência fez o quê? Ela pegou uma equipe, né, da parasitologia, dos 4 laboratórios e mandou para Campinas. Nós fomos conhecer esse projeto lá
Eu conheci o criador do projeto, professor Giancarlo, professor doutor, um cara fantástico, tá entendendo? E nos apresentou, né, todo o processo e a evolução do que aconteceu para até chegarmos no projeto DAP hoje, em funcionamento. Então nós tivemos a oportunidade de ir para lá. Mas veja bem uma coisa, conhecer, aplicar aquele negócio todo, foi tranquilo. Isso aí foi tranquilo. Obviamente que a nossa preocupação hoje é a cereja do bolo. Foi o primeiro serviço público no Brasil a implementar esse sistema. Foi a Sensa Manaus. Isso para nós assim foi uma coisa extraordinária, porque, como eu disse para vocês, não tem como você tecer uma comparação entre o que era e o que é hoje. Eu torno a dizer, com 40 e tantos anos de formado, eu tive que esquecer praticamente tudo que eu aprendi em parasitologia, porque o método é tão inovador, é tão diferenciado, que salta aos olhos. Eu falei assim, a única coisa que eu sei do que eu vou usar é o meu conhecimento sobre as estruturas que eu vou achar nas amostras. Entendeu? Um mundo novo, né? Totalmente, é radicalmente novo. Então, assim, a forma como você processa, desde os coletores, a forma como a amostra é recebida, que agora é tudo código de barras, aquele negócio todo. Então, assim, para você ter uma ideia, o que antes a gente usava quilos de papel fazendo anotações, olha, a amostra do seu José Francisco deu cisto de Entamoeba coli, a gente não usa mais papel no laboratório. Entendeu? Então, assim, foram muitos paradigmas quebrados dentro do laboratório, né? E o que foi mais interessante é que, assim, desculpe alguns colegas que possam, porventura, se sentir magoados com o que eu vou falar agora, mas é uma verdade. No laboratório, Tiago, parecia que era uma punição você ser colocado para trabalhar na parasitologia ou na urinálise. Tá entendendo? Parecia que não era status você falar, eu trabalho na parasitologia, eu mexo com cocô. Tá entendendo? Status é, não, eu sou da hematologia, não, eu sou da bioquímica, eu sou da sorologia, eu sou da imunologia. Você trabalha onde? Na parasito. Dava a impressão que era punitivo. Tá entendendo? Então, assim, se você chegasse novato no laboratório, o primeiro lugar que você ia ser colocado era na parasitologia ou na urinálise. Tá entendendo como que é o negócio? E hoje, todo mundo quer trabalhar na parasitologia agora. Então, eu fui um dos multiplicadores, né? Então, foi o trato que nós tivemos com a Sensa. Nós fomos do Distrital Leste, onde eu trabalho, nós fomos em 3 colegas lá para Campinas e nós nos tornamos multiplicadores. Quando nós voltamos, nós pegamos a nossa equipe e fomos treiná-los, né, para usar o DAP. Então, é muito interessante, porque agora o pessoal dos outros setores vão lá direto, lá dentro do laboratório da Parasito, né? Oh, deixa eu ver, rapaz, que coisa maluca, pô, eu quero aprender. Então, assim, deixou aquele estigma da punição, né, vamos dizer assim, de você ir para a parasitologia, e hoje, ao contrário, muito mais pessoas querem participar da parasitologia, o que é muito legal, é muito bacana. Que bom, doutor. E, assim, me surgiu uma pergunta, né, diante de todo esse sistema que o senhor falou. Pois não. E existem lugares, né, tanto no Brasil como fora, em que há uma endemia muito grande, né, desses Hum. parasitas. E aí eu queria perguntar para o senhor, como que a automoção ela pode contribuir para esse controle, né? Além do diagnóstico em si, mas o agir, né? Exatamente. Isso daí, Pedro, como eu comentei há pouco, eu acho isso muito mais importante do que somente realizar o exame. Eu não quero chegar no final do mês e falar, eu fiz 4.000, eu fiz 5.000 exames. Não. O que eu acho mais importante nisso é você informar, né, as esferas superiores na hierarquia do serviço público de que naquele local existe, por exemplo, uma quantidade muito grande de positividade dos resultados
levando para os protozoários. Então, quais seriam, então, as atitudes que a gente espera que isso aconteça, partindo, obviamente, do poder público, de você ir lá e tentar fazer um controle social sobre isso? Então, como eu disse para você, mais importante do que realizar o exame é você dar a possibilidade de informar, através de números, o que está acontecendo naquela comunidade. Porque veja bem uma coisa, Manaus, ela tem uma característica bem peculiar na sua divisão geográfica, que é assim, para o sul, ali para o lado do Educandos, a cidade não cresce porque tem o rio. Para o oeste, lá para o lado da Compensa, é a mesma situação. Então, obviamente que a cidade tende a ter um crescimento mais forte para a região norte, que é lá para o lado da Cidade Nova, né? Você vê, ó, quando eu cheguei em Manaus, a cidade terminava na Cidade Nova. Hoje já passou da barreira, já passou da lixeira, já está quase chegando lá, né? Enfim. E a Zona Leste. Então, são as áreas hoje que, se você for ver a questão populacional, são as duas áreas mais fortes em termos de crescimento da cidade. Então, o índice demográfico dessas áreas é muito alto e o serviço de saúde tende a crescer sempre para esse lado. Você não tem um crescimento tão grande para a Zona Sul e para a Zona Oeste, como de novas unidades, né? Aí o prefeito ou o governador, enfim, seja lá quem for, eles vão entrar e vão falar, ó, agora surgiu um bairro novo aqui, vamos mudar a infraestrutura, vou construir mais uma unidade de saúde. Construir uma unidade de saúde, por exemplo, lá na Zona Leste foi inaugurado agora no final do ano passado mais uma USF, que é o Aguinaldo Costa. Então, assim, à medida que vão crescendo a população, vão também crescendo os serviços públicos e as ofertas para essas pessoas, né? De serem atendidas, obviamente, tudo aquilo bacana que está bem descrito lá na lei do SUS. E é basicamente isso, então. Você não pode só transformar números em estatísticas simples, dizer, deu 10 positivos. Não, eu quero entender o que esses 10 positivos vão ser transformados lá na questão do retorno, da aplicação para a melhoria da qualidade de vida da população. Esse é o legal da história. Não, é assim, eu espero, sinceramente, Tiago e Pedro, que eu esteja sendo claro nas minhas explicações. Obviamente que alguns posicionamentos que eu falei aqui, isso são opiniões minhas, mas assim, como profissional de saúde, eu não posso me abster, sabe, de ver o que eu posso fazer além do meu trabalho lá. Entendeu? Então, isso parte do pressuposto de que todos do laboratório, isso é que é muito legal, a gente tem uma comunicação dentro do laboratório muito bacana, né? Então, assim, por exemplo, não é porque eu sou da Parasito que eu não possa estar na urinálise, que eu não possa estar na hematologia. E quando aparece alguma coisa fora do contexto, vamos dizer assim, alguma coisa diferente, algum exame mais complicado, um resultado diferente, qualquer coisa desse tipo, a gente faz uma espécie de mesa redonda ali na hora. Isso daí, essa ajuda mútua profissional, também é outra coisa que me salta aos olhos. Ninguém se sente envergonhado de virar e falar, ei, Tiago, vem cá, dá uma olhada nessa lâmina, o que você acha que é isso? Pô, eu estou pensando que é isso. Essa troca também dentro do laboratório faz uma diferença muito grande, porque efetivamente a nossa política a prioridade é o paciente. Entendeu como que é o negócio? Eu não quero ser colocado como um bioquímico com 40 e tantos anos de profissão que se preocupa somente em fazer exames. Não. Deu algum problema, apareceu alguma coisa diferente, a gente se agrega, se junta e fala, vem cá, vamos discutir, o que você acha que é isso, o que pode ser aquilo, tal. É muito legal isso. E isso é feito num ambiente muito agradável, sabe? Sem estresse, sem vaidades, sem nada. Não importa se você tem mais experiência ou menos experiência. O que é legal é você ser, além de um bom companheiro de trabalho, você também poder agregar os seus conhecimentos a outras pessoas. Eu trabalhei 35 anos para o governo do estado. Hoje eu estou aposentado, eu só trabalho na Censa.
E eu fui plantonista do SECOM por 20 anos. Né? Eu fiz o concurso para o SECOM, passei, fui para lá e fiquei lá até me aposentar. Então, eu trabalhei 35 anos para o governo do estado, os últimos 20 anos foram dentro do SECOM como plantonista lá no laboratório. Rapaz, diante de todos, da gravidade da doença que é tratada lá, coisas desse tipo, mas existia uma coisa muito bacana entre as fundações, né? Porque os concursos para as fundações, Emoan, Tropical, Alfredo D'Amato, né? Adriano Jorge, desculpe, e o SECOM, eles são concursos separados. Se você quiser fazer concurso para o Emoan, é específico um concurso para o Emoan, né? Então, eu era seconista, eu fiz concurso direcionado para o SECOM, passei, me lotei lá e fiquei lá até me aposentar. E lá também temos um grande laboratório, também automatizado, aquele negócio todo. E lá, como eu era plantonista, né, ficava um bioquímico e 2 técnicos, né, nos plantões noturnos. É óbvio que a tecnologia do WhatsApp era quem salvava a gente, né? Então a gente tinha um sistema operacional lá de você ter acesso aos resultados daquele paciente. Então você realizava aquele exame e quando você ia lançar o resultado no computador, você tinha acesso às informações dos exames anteriores dele. Então dava para você observar se ele estava melhorando, se ele estava piorando, você entendeu como que é o negócio? Então você conseguia visualizar se realmente o paciente estava num quadro de melhora clínica ou se ele estava estacionado, se ele não tivesse piorado, ele não estava tendo melhora. Essa informação chegava para o prescritor, no caso, né, o profissional médico, que iria ver a melhor maneira de reconduzir o tratamento baseado no resultado do exame. Então, assim, também era uma atividade que eu achava extremamente importante, porque o resultado, por você trabalhar no sistema de plantão, o resultado é praticamente imediato. Você coleta a amostra, processa, faz o exame, vê o resultado, pum, entrega na mão do médico, e ali você já vê automaticamente os resultados sendo aplicados. Diferente do sistema da prefeitura, que nós trabalhamos em regime ambulatorial. Então, assim, lá no laboratório, nós não temos contato com o paciente. Eu chego no laboratório, as amostras já estão lá. Então é diferente, sabe? Porque eu não tenho mais o contato com o paciente como eu tinha quando eu era plantonista. Essa amostra, eu só chego lá, as amostras já estão colocadas lá na nossa mesa de trabalho. Né? Então, assim, eu posso fazer. Qual a diferença disso? Você já não tem mais aquele negócio de você, olha, eu tenho que realizar rapidamente, eu tenho pressa em resolver, porque eu não estou trabalhando mais na urgência e emergência. É diferente. Entendeu? Desculpe. Então, o sistema ambulatorial, ele é mais benéfico para o profissional. Porque eu posso, durante minha jornada lá de trabalho, executar os exames e qualquer intercorrência que haja, eu tenho tempo para resolvê-la. É diferente do plantão que você tem que ser imediatista. Você imagina você estar de plantão e de repente, pum, falta energia elétrica. Aí você perde calibração de equipamento, entendeu como que é o negócio? Era um Deus acuda. Então, e tudo tem que ser resolvido imediatamente. Já no regime ambulatorial, no sistema ambulatorial, a questão é mais tranquila. Ontem eu cheguei lá, um dos equipamentos da urinálise estava com um problema lá de um pequeno ajuste. O técnico foi acionado, o técnico da empresa foi acionado, ele chegou lá no início da tarde. Só que tinham 309 amostras para serem processadas. Então o pessoal da manhã teve a sua rotina toda atrasada e o pessoal da tarde foi lá e fez toda a rotina. Entendeu como que é o negócio? É diferente. Então, assim, entre trabalhar no sistema ambulatorial e na urgência e emergência, você tem aquele fator emocional de você trabalhar na urgência e emergência, do imediatismo. Pô, eu dei plantão no João Lúcio, na Unimed, no pronto-socorro da criança, eu trabalhei em vários lugares, mas, assim, era aquele negócio do processo resolutivo rápido. Já
no ambulatório é bem mais tranquilo. Então, assim, obviamente que hoje eu posso também me aposentar pela licença, mas eu adoro o que eu faço. E ao invés de eu ficar aqui em casa, criando raízes aqui, assistindo televisão, eu prefiro ir para lá. São 4 horas da minha jornada diária, né? Jornada diária de trabalho, que eu faço com muito prazer e com muito gosto. Basicamente é isso. Perfeito. Antes de a gente se direcionar para o encerramento, né, tem mais alguma Sim. coisa que o senhor gostaria de colocar aqui a respeito desse tema, né? Então, primeiro eu queria novamente agradecer a vocês, né? Fiquei muito feliz de ter sido convidado para conversar com vocês, jovens colegas aí, né, que vão iniciar uma vida profissional. Não tenham, isso digo no alto da minha experiência. Análises clínicas, ela sempre foi o objeto, né, desde o meu processo de formação lá, era a menina dos olhos. Na época que eu me formei, você tinha somente 3 possibilidades: indústria, né, alimentos ou análises clínicas, né? Então, assim, basicamente naquela época, 90% dos colegas eram direcionados para análises clínicas por 2 motivos. Primeiro, a entrada no mercado de trabalho era mais rápida, né? Era a entrada mais, você conseguia uma colocação no mercado de trabalho mais rapidamente. E também que era aquela que fazia os olhinhos da gente brilhar, porque assim, com todo o respeito da análise clínica, não estou falando mal das outras áreas não é isso não. Não tem emoção, e eu queria emoção, né? Eu era um jovem, né? Então aquele negócio, trabalhar em pronto-socorro, que entra esfaqueado, baleado, atropelado, essas coisas. Isso daí que me saltou os olhos e me fez ir para análises clínicas. Obviamente que lá dentro do laboratório é uma outra vida, né? Mas eu queria estar dentro disso, dizer que trabalhava em hospital. Vaidade pessoal. Mas eu acabei me situando nisso, gostando muito disso. Hoje a farmácia é um outro curso bem diferente do curso que eu fiz, mudou grade, mudou uma série de coisas, o que eu achei até melhor, né? Ficou bem melhor o curso. Mas, por exemplo, assim, o diploma de vocês vai valer mais do que o meu. Porque, por exemplo, assim, se eu quiser hoje trabalhar na área de medicamentos, eu tenho que fazer uma pós-graduação, porque o meu diploma não me permite trabalhar nisso. Já o diploma de vocês, não. Dá a possibilidade de você trabalhar em qualquer área. Eu não. Eu sou específico da análises clínicas. Então, qualquer outra área de atuação do profissional farmacêutico dentro da farmácia hoje, eu tenho que fazer uma pós-graduação. É diferente. Entendeu como que é o negócio? Então, assim, o diploma de vocês hoje é um diploma que tem mais possibilidades. Basta você achar uma que você goste, que você se enquadre, que você fala, não, é isso que eu quero, e manda ver, e manda bala. Entendeu como que é o negócio? Obviamente que o início de qualquer profissão, ela não é muito fácil. Então, assim, eu cansei, né, lá em São Paulo, eu vim para cá, eu tinha 6 meses de formado, mas eu me formei, peguei meu diplominha, botei debaixo do braço um currículo datilografado, naquela época não tinha computador, era na máquina de escrever, e fui entregar de porta em porta, entendeu? Então, hoje não, hoje você tem internet, coisas desse tipo que facilitam muito a vida de vocês, que você tem a possibilidade hoje de visualizar o mercado de trabalho farmacêutico no universo brasileiro, ou até fora do Brasil, enfim, né? Quais são as possibilidades. Mas o mais importante que eu quero dizer a vocês dois é que achem uma área que você fala, não, realmente é isso que eu quero fazer. E se dedique, que foi o que eu fiz. A partir do momento que você vai fazer uma coisa que você gosta, aquilo deixou de ser trabalho e passou a ser uma coisa prazerosa. Basicamente é isso. Essa era justamente a próxima, né, pergunta, que seria a respeito de o senhor deixar algo para os novos estudantes, né? E eu acho que isso daí já deu uma boa esclarecida, né? Legal, legal. É que eu falo demais, Thiago, me perdoem, tá, jovens? Não, tá Mas excelente, tá excelente. é que eu falo bastante, mas assim, eu torno a reforçar isso. A questão hoje da colocação, ela é voltada, por exemplo, eu vou dizer aqui,
mais uma coisa. Eu não dou ouvidos a pessimistas. O que são os pessimistas? Aqueles que entram na profissão e depois ficam falando mal. Eu não dou ouvido a esse tipo de gente. Não dou. Sabe? Porque eu fiz farmácia, porque eu quis fazer farmácia, então eu sou feliz dentro da farmácia. Acabou. Simples assim. Se você não gosta, o cara entra, fala mal, porque isso, porque aquilo outro. Eu não dou ouvido a pessimistas. Eu fiz minha vida por mim mesmo. Eu decidi o que eu queria ser, eu decidi o que eu queria fazer. A questão salarial é uma coisa que você aceita se você quiser ou não aceita. Por exemplo, quando eu fiz concursos públicos, eu passei nos dois, Censa e SES, hoje é SES, na minha época era CESAL, depois virou Suzan, hoje é SES, né? Os salários passaram a ser não ser mais a prioridade para mim, porque o que eu queria? Eu queria uma estabilidade de um emprego público, de ter o salário todo mês ali, sem problema nenhum. Entendeu como que é o negócio? É uma opção minha. Mas tiveram colegas que se aventuraram e abriram seus próprios negócios e hoje estão muito melhor do que eu. Tem um que eu vou, né, um colega de turma meu, que foi para a área da farmácia magistral, hoje ele é dono de uma farmácia magistral no interior de São Paulo. Ele fica assim, eu estou na dúvida se eu vou correr a maratona de Londres ou a maratona de Nova York. Entendeu como que é o negócio? Então, assim, é uma questão opcional, é uma questão pessoal e torna a dizer, não deem ouvidos aos pessimistas. Criem a sua história como eu criei a minha. Simples assim. Perfeito, perfeito. Então agora, né, encerrando aqui, né, foi ótimo, né, conversar com você, né, e poder aprender Legal. mais a respeito desse assunto, né, tão relevante para a área da saúde, né, nessa, porque é novo, né, essa automação, né, Sim, sim. e é muito importante a gente estar, assim, estando atualizado, no caso, né. Beleza. E é isso. Para vocês que nos acompanham aí, né, fiquem ligados nos próximos episódios do Talk Pharma, do Pet Farmácia e da UFAM, no caso, né. Então, até os próximos episódios. E Marcos, se você quiser deixar alguma rede social, alguma coisa assim do tipo, né? O pessoal que quiser Ah, entrar em contato, ou algo assim do tipo, fica à vontade, tá bom? ok. Então, assim, primeiramente, Tiago e Pedro, e aos colegas que participam do Talk Pharma, obrigado mais uma vez. Minha rede social é professor underline Marco Velho, né? Que é como eu sou conhecido, Marco Velho. E é uma coisa que não é pejorativa, eu até gosto, é o velho, todo mundo sabe que sou eu. Né? Então, assim, é uma coisa bem legal, bem bacana, é um respeito bacana que eu tenho sobre isso. Né? Queria agradecer a vocês pela grandeza do programa de vocês, pela iniciativa de vocês produzirem conteúdos sobre a nossa profissão, para dar essa participação efetiva aos nossos colegas, futuros colegas formandos dos cursos de farmácia, enfim. A todos vocês, muito obrigado. Então, siga lá, professor Marco Velho, lá no Instagram, lá será um prazer recebê-los. Um forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade para a gente, quem sabe, falar de um outro assunto relevante para a categoria. Forte abraço.